Olá a todos, chamo-me Manuel Maroco e sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube Caminhos Quixotescos. Este é o segundo de uma série de 14 vídeos que pretendo publicar aqui no YouTube acerca do tema do amor. Saber o que é o amor, como se realiza e o que implica é o objeto de estudo das nossas análises. A pergunta à qual tentaremos responder hoje é a seguinte: será que o amor se reduz ao prazer sexual? Respondamos já. Desde uma perspectiva ontológica, desde a perspectiva do ser, a resposta é afirmativa. No entanto, desde a perspectiva ética, desde a perspectiva do dever, a resposta é negativa. Aquilo que provavelmente se estão a perguntar é como é possível que a uma mesma questão haja duas respostas dispares. A resposta a esta última questão reside no facto do homem ser um ser contraditório. E, sendo contraditório, todas as suas realizações, incluindo o amor, é uma realidade contraditória. A este propósito, é interessante notar a forma como Platão coloca o problema no seu diálogo, o Fedro. Escreve Platão: devemos refletir que existem em nós dois princípios que nos levam e nos conduzem. O primeiro é inato e reside na propensão para os prazeres, e o segundo é adquirido e refere-se à aspiração que nos conduz ao melhor. Platão sabia que, desde a perspectiva antropológica, existem em nós dois princípios. O princípio que nos conduz aos prazeres e o princípio que nos conduz ao dever. Recordemos a questão à qual tentaremos responder ao longo do vídeo. Será que o amor se reduz ao prazer sexual? Dissemos que, desde a perspectiva ontológica, desde a perspectiva do ser, a resposta era afirmativa. Vamos vê-lo agora. Mas antes de qualquer outra consideração, é necessário recordar que a tradição católica, inspirada pelo espírito da gnose, fez a dissociação matéria-espírito e concebeu a matéria como algo mau em si mesmo e o espírito como algo bom. E essa concepção teve implicações antropológicas decisivas. É que o corpo foi considerado como algo mau e a alma como algo bom. O corpo levava à perdição e os caminhos da alma à salvação. Foi dentro deste quadro teórico-conceptual que foram redigidas as cartas que Pedro de Abelardo e Heloísa trocaram entre si no século XII da nossa era cristã. Pedro de Abelardo foi um filósofo, mas também um professor. E por isso foi encarregado de ensinar a jovem Heloísa. E claro, da relação professor-aluna surgiu o amor. Mas aquilo que deveria ter ficado em silêncio surgiu como anátema aos olhos de todos.
sobretudo do tio de Luísa, cego eclesiástico. Foi por isso que ele perpetrou o pior crime possível, a castração de Abelardo. Um conjunto de homens, a seu mando, de noite entraram nos aposentos de Abelardo e cortaram a parte do corpo que cometeu o crime. Ainda que da relação tivesse nascido um filho, nem Abelardo, nem Luísa o educaram ou criaram. Abelardo refugiou-se num convento e a Luísa também. E é desde o convento que têm lugar as famosas cartas. As cartas imortais dos amantes. Escreve Luísa desde o convento. Os prazeres do amor que junto gozamos têm para mim uma tal doçura que não é possível detestá-los, nem mesmo afastá-los da minha memória. Para onde quer que me volte, eles surgem aos meus olhos despertando o meu desejo, não poupando, nem quando durmo. Durante as solenidades da missa, momento em que as orações devem ser mais puras, imagens obscenas atormentam a minha pobre alma e tomam conta dela, ocupando-a mais do que as orações. Longe de chorar pelas faltas que cometi, suspiro pelas que não posso cometer. Esta carta de Luísa poderia ser apresentada ou aproximar-se ao protótipo da mulher moderna. Heloísa não vê de maus olhos o prazer sexual nem o corpo. Considera-os como positivos. Ela suspira pelas faltas que não pode cometer. O corpo é apresentado desde uma perspectiva positiva. E não só o corpo, também o prazer sexual. No entanto, mergulhado na cosmovisão católica tradicional, recebe a resposta de um espírito retrógrado que não é capaz de ver mais além que o próprio dado. Escreve Abelardo. Bem sabes a que tropezas a minha desregrada concupiscência levou os nossos corpos. Nem o pudor, nem o respeito por Deus me arrancavam, mesmo durante a Semana Santa ou em dias de solenidades religiosas, por mais importantes que fossem, do lamaçal onde havia mergulhado. Tu recusavas, tu resistias com todas as tuas forças e tentavas persuadir-me a não agir de tal modo. Mas eu, aproveitando a fraqueza do teu sexo, através de ameaças, forçava constantemente o teu consentimento. O meu desejo por ti era de tal forma ardente que esses obscenos e miseráveis prazeres, nem hoje ouso nomeá-los, estavam por em cima de Deus e de mim próprio. Vejam o que Abelardo diz. Esses miseráveis e obscenos prazeres. Abelardo era filósofo e, por ser filósofo, devia-se projetar para além do dado. Deveria questionar a realidade que o cerca. Devia questionar a própria tradição católica. Mas não é isso que faz. Abelardo está preso à cosmovisão católica tradicional e vê o corpo
e os prazeres sexuais como miséria. Obviamente que quis ler estes dois fragmentos das cartas de Abelardo e Luísa porque quero colocar bem patente a minha posição. Quando falo de prazer sexual e de corpo, não falo desde a perspectiva de Abelardo. Falo a partir da perspectiva de Heloísa. O prazer é a primeira dimensão do amor que dirige o amante ao amado ou à amada. Cada eu, cada subjetividade carnal tem necessidades e estas exigem ser satisfeitas. E é na satisfação das suas necessidades que encontra a felicidade. É por isso que não podemos deixar de estar em sintonia com Immanuel Levinas, quando, em totalidade de infinito, escreve: a felicidade não reside na ausência de necessidades, mas na satisfação de todas elas. No entanto, por prazer, por felicidade, não entendemos aquilo que entende Epicuro na sua carta sobre a felicidade. Epicuro define a felicidade e define o prazer como a ausência de dor e sofrimento, o que supõe o ideal do homem ataráxico. E essa não é nossa concepção, já que esta é uma concepção meramente negativa. A nossa concepção é a seguinte: prazer significa gratificação, satisfação das necessidades humanas. É por isso que não podemos deixar de estar em sintonia também com Nietzsche, já que Nietzsche afirma: sem prazer não há vida. A luta pelo prazer é a luta pela vida. Ante os sentimentos ontológicos primários de dor e prazer, afastamo-nos da dor para aproximar-nos no prazer. A dor repele o eu, incomoda-o, destrutura-o. E só o prazer faz caminhar o homem em direção à felicidade. E agora que falamos em prazer, Nietzsche volta a ter razão quando afirma, em Humano, demasiado humano, o prazer sexual faz com que todo o macho seja interessante a toda a fêmea e, inversamente, toda a fêmea a todo o macho. Dizer isto é dizer que o prazer é a primeira dimensão do amor. E é o prazer que faz encaminhar o eu em direção ao amado ou à amada. Mas será que o prazer assambarca toda a existência humana? Ou dito de outra forma, será que o prazer é a única finalidade da vida? Paradoxalmente, é o próprio Freud que nos diz que não. Se é certo que nos seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade a sua resposta parece ser positiva, a verdade é que, para além do princípio do prazer, parece corrigir a sua posição inicial ao dizer: é incorreto afirmar que os processos mentais estejam dominados pelo princípio do prazer.
Apenas podemos falar de uma forte tendência para o mesmo, ao qual se contrapõem forças ou circunstâncias de tal modo que nem sempre é o princípio de prazer que rege os processos mentais. Que forças ou circunstâncias são essas? Segundo Freud, são o princípio da realidade, o princípio do recalcamento e a tendência para a repetição de experiências dolorosas. No entanto, para nós, o que suspende o princípio do prazer não é o princípio da realidade, não é o princípio do recalcamento, nem tampouco a tendência para a repetição de experiências dolorosas. Para nós, o que suspende o princípio do prazer é o princípio do dever. E Kant, neste aspecto, tem uma palavra a dizer. Convém, no entanto, saber onde radica a gênese do dever. Toda a subjetividade carnal, todo o amante tem necessidades. E o amado está aí para ajudar o amante na satisfação das suas necessidades. E agora que falamos de amor, das suas necessidades sexuais. E ao ajudar o eu a satisfazer as suas necessidades, este vai ganhando carinho por ele. E é justamente aqui que nasce a ética. A este propósito, são sublimes as palavras de Plutarco. Escreve Plutarco na sua erótica: no casamento, a união dos corpos é fonte de ternura, é a iniciação aos maiores mistérios. O prazer dos corpos dura pouco, mas faz crescer, dia a dia, carinho, ternura e confiança entre os esposos. É isso. O prazer é a origem do dever. No entanto, ainda que o prazer seja a gênese do dever, ainda assim, o dever, na sua pureza, é um movimento contrário ao do próprio prazer. Se analisamos com algum cuidado a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant, vemos isso mesmo. Na primeira parte da referida obra, Kant dá exemplos daquilo que deve ser uma ação ética. Ou melhor, dá exemplos daquilo que não é uma ação ética. O primeiro exemplo é o do comerciante que é justo com os seus clientes e que, na sua loja, pode comprar tanto um comprador experiente como uma criança. No entanto, diz-nos Kant, este comerciante não age por dever. Age, isso sim, por interesse. E o seu interesse é não perder clientes. O que quer dizer que uma ação ética só o é se é purgada de todo o interesse egoísta. Se a ação é unicamente por dever. O segundo exemplo é o exemplo de todos aqueles que conservam a sua vida, que têm esmero em conservar a vida. Ainda assim, diz-nos Kant, todos aqueles que têm cuidado com a sua saúde não o fazem por dever. Fazem-no porque a vida lhes é agradável. Quer isto dizer? Quer dizer
que uma ação ética só o é se é purgada de todo o elemento sensitivo, de todo o prazer. E a mesma ideia nos dá no exemplo do filantropo, de todos aqueles que têm prazer em ajudar o próximo. A sua ação não é ação por dever, porque esta alegria, este prazer de ajudar o próximo, se opõe ao estrito dever, que supõe sacrifício. Se o prazer busca a gratificação, o dever busca o sacrifício. Uma ação ética só é ética quando não há interesses nem orientações sensíveis. Uma ação só é ética quando o eu se sacrifica na ajuda ao seu outro. Já sabemos o que é uma ação por dever. Uma ação ética é toda aquela que está purgada de todo o elemento sensitivo e de todo o interesse egoísta. Quando é ditada unicamente pelo dever, e este implica sacrifício. O que não sabemos é o que significa o amor desde a perspectiva do dever. Vimos que desde a perspectiva ontológica, o eu encaminha-se para o seu outro, para o amado ou para a amada, porque este lhe dá prazer. Porque este gratifica a sua existência. Porque este o ajuda a satisfazer as suas necessidades. Como se estrutura agora o movimento do eu para o outro, do amante para o amado, desde a perspectiva ética? Estrutura-se do seguinte modo: o eu, ante a súplica, ante o chamamento do amado, abdica de tudo aquilo que lhe dá prazer e de todos os seus interesses imediatos e se dirige ao mesmo. E esta direção supõe sacrifício no cuidado que tem para com ele. O segundo movimento, do amante para o amado, o amor, desde esta perspectiva, é o que implica sacrifício, mortificação, abnegação. O eu abdica de tudo o que lhe é imediato e lhe dá prazer, abdica de todos os seus interesses e acolhe o amado e ajuda-o na satisfação das suas necessidades. Aquilo que provavelmente se estão a perguntar é por qual destas duas perspectivas devemos optar. Devemos optar pelo amor como prazer ou pelo amor como dever? E a minha resposta é a seguinte: é impossível optar por uma delas. Só é possível afirmar as duas dimensões ao mesmo tempo. Amamos o outro tanto por prazer como por dever. O movimento do eu para o outro, o movimento do amado para
ou melhor, o movimento do amante para o amado ou a amada faz-se porque este dá prazer e porque, ante a sua súplica, eu acolho as suas necessidades, satisficando os meus interesses e as minhas inclinações sensíveis. E digo mais: quando estamos em sintonia com o amor como prazer, sentimos a falta de algo mais divino. E quando agimos por dever, amamos por dever, sentimos a falta de algo mais mundano. E este é o sentimento trágico da vida. A vida supõe sofrimento. Supõe querermos ser como os anjos, mas sentimos-nos sempre humanos. Isto é a existência autêntica e dela não podemos sair. É certo que há momentos de contentamento, momentos de alegria, momentos de felicidade. E esses surgem quando prazer e dever estão de mãos dadas. E isso é também o amor. A vida supõe tanto sacrifício como felicidade. E destas duas realidades não podemos fugir se queremos ser humanos. Se gostaram daquilo que dissemos ao longo deste vídeo e se têm interesse em aprofundar mais o tema, recomendo-vos a leitura deste livro que publiquei na Amazon e cujo título é Amor na Encruzilhada, o Mundano e o Divino. O amor, como qualquer outra realização humana, é uma realidade contraditória. Situa-se sempre no intervalo entre o mundano e o divino. E durante este vídeo vimos o mundano sob a perspectiva do prazer e vimos o divino sob a perspectiva do dever. No próximo vídeo vamos tentar responder a outra questão. E a questão é esta: será o amor uma realidade irracional? Podemos já antever a resposta. Sim, o amor é uma realidade irracional e não, o amor é uma realidade também racional. Para tentarmos estruturar esta dupla resposta à pergunta, vamos analisar autores como Spinoza, Schopenhauer, Plutarco, Ovídio, Lucrécio, Marquês de Sade e a Bíblia, o pensamento cristão. Se estão interessados nessa resposta à pergunta já enunciada, espero-vos na próxima semana para mais um encontro filosófico. Até lá, um forte abraço para todos.